E Jesus chorou. Está escrito lá em João, capítulo 11, versículo 35. Jesus, o homem que nós nos espelhamos, o homem que nós olhamos e enxergamos a força, aquele que suportou dores terríveis, mas continuou firme em seu propósito. Mas chegou uma hora que Jesus se entristeceu e não teve vergonha de colocar tudo isso para fora, não teve vergonha de chorar. Quantas vezes nós, em meio à tristeza, guardamos para nós, nos fechamos dentro de uma caixinha, sabe aquela caixinha chamada eu? Então nós nos escondemos ali dentro e ficamos remoendo as tristezas, as frustrações, e não colocamos isso para fora. E Jesus nos mostra que não é assim que tem que ser, não é assim que deve ser. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, a partir do 36, você vai encontrar o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha que interessante. Foi Jesus que disse: A minha alma a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, quando passou por uma dificuldade muito grande, ele não teve medo de pedir que alguém ficasse do seu lado. Mais uma vez, Jesus nos demonstra que, passando por dificuldade, nós não devemos ficar sozinhos. Nós devemos buscar ajuda. Nós devemos buscar alguém para ficar do nosso lado. Se for só para ficar do nosso lado, que seja. Se for para desabafar e chorar, como Jesus chorou, também. O que nós não devemos é como eu já disse, nos esconder dentro daquela caixinha, né? Vou em forma de brincadeira, mas é muito sério, aquela caixinha chamada eu. Eu aguento. Eu posso ficar aqui no meu cantinho, remoendo, segurando. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu dou conta. Não, nós não damos conta. Então, se você está se sentindo triste, se você está passando por uma fase ruim, ou se você conhece alguém que esteja passando por uma fase ruim, manda essa mensagem para essa pessoa. Mostre para ela que até aquele que para nós é símbolo de força, também passou por momentos difíceis e nos deixou bem claro como aliviar essa tristeza, como aliviar esse momento de tensão. Então não se feche no seu mundinho. Busque alguém, conte o seu problema para alguém que você conhece, que você respeita e que vai, no mínimo, te ouvir. Continuando a leitura. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mais uma vez nós recebemos aqui uma grande lição. Jesus se entristeceu, Jesus ficou aflito, Jesus chamou aqueles a quem ele confiava
para ficar do lado dele, mas na hora do aperto mesmo, na hora que a dificuldade ficou grande demais, ele entregou nas mãos de Deus. Se puder, tira esse problema, tira essa dificuldade, mas que acima de tudo seja feita a sua vontade. Um grande erro que nós cometemos em meio a problemas é não colocar nas mãos de Deus, é não entregar nas mãos de Deus. Por isso que muitas vezes nós ficamos com um problema muito mais tempo do que realmente seria o necessário, vamos dizer assim. Muitas vezes o problema persiste em nossas vidas muito mais tempo porque nós não entregamos nas mãos de Deus. Nós não deixamos Deus decidir o quando, o como e o aonde. Então, pensa nisso. Analisa tudo isso que eu falei para você. Busque mais dentro da palavra de Deus. Leia mais a Bíblia Sagrada, que com certeza muitos dos problemas que você e eu passamos, um momento, buscando no lugar certo, nós acabamos encontrando o escape, o refrigério, a cura, tudo dentro da palavra de Deus, tudo buscando dentro da Bíblia Sagrada. Então, tá difícil? Vá para o lugar certo e não vá sozinho, ok? Que Jesus abençoe a sua vida e até uma próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.